Bom dia, boa tarde, boa noite. Confortável, senhores? Com seus lombos cevados e barrigas cheias? Realidade, meu irmão, para alguns é complicada. Hoje eu vou falar para vocês aqui de um dos meus filmes favoritos. E geralmente eu estou postando no sábado a minha lista de filmes favoritos, então eu vou comentar cada um, né? Como alguns dos senhores já viram aqui. E hoje é o dia do Poço, tá? Filme espanhol, né? Daqui a pouco eu vou falar o nome do cara aqui. Curtam, comentam, compartilhem, se inscrevam no canal, ative o sino por aí, que eu acho que eu tô acertando lá agora, porque a parada é sinistra. Eu vou ler umas curiosidades para vocês, vou falar os pontos que eu vi do filme e falar é complicado, tá? Frase do filme: existem as de cima, existem as pessoas de baixo e existem as pessoas que caem, tá? Esse é o Poço, esse é o filme O Poço, valeu? Na história, detentos de uma prisão ficam enclausurados em andares e são alimentados através de uma plataforma. Na operação, os que estão nos andares mais acima comem melhor, deixando os restos para quem está alojado mais abaixo. A trama acabou rendendo uma porção de teorias e ainda causa um rebuliço na web. Beleza? Então vamos falando das 15 curiosidades da... Ivan Massagué, o ator que interpretou o Goreng, que é o principal da parada, né? Precisou perder 12 quilos em tempo recorde. As filmagens estavam programadas para começar em 6 semanas, então ele precisou se apressar para perder os quilos que dariam maior verossemelhança ao personagem. O cara sofreu, maluco. O filme foi filmado em ordem cronológica, portanto, Ivan comeu exatamente da mesma forma que é mostrado na tela, uma vez por dia, em pequenas porções. O ator disse em entrevistas que 3 vezes por dia a besta veio, entre aspas aqui, porque a fome fazia ficar de mau humor. Ele usou esse sentimento para conseguir entrar mais no papel. Então, na vida da fome. Antes de virar filme, O Poço era uma peça teatral que nunca chegou a ser produzida. O diretor, que é o diretor do filme, né? O Galder Castelo Urrutia, recebeu o roteiro que se encantou pela história, mas a forma escrita para o teatro difere muito do que se usa normalmente no cinema. Por isso a adaptação levou quase 2 anos para ficar pronta. Zarion Egliur conseguiu o papel de Trimagazi uma semana antes do início das filmagens. O ator não tinha ideia do que faria parte do elenco antes disso. A artista originalmente escolhida se demitiu rapidamente e Zarion aceitou quando lhe ofereceram a tarefa. Antônia San Juan tinha pavor de filmar as cenas que tinham que se aproximar do poço. Em entrevista ela se explicou que ficava tonta durante as cenas e que o diretor pedia para ela se aproximar da câmera, que acontecia o tempo todo, e para conseguir capturar ela melhor. Ivan Massagué diz que sofreu muito na cena em que está todo amarrado. Segundo ele, a pressão de nós nas torturas, a situação geral dominaram. Ele considera em uma das suas cenas mais difíceis do filme, de ataduras. Enquanto isso, Zarion Egliur achou todas as cenas claustrofóbicas. 7. De acordo com o diretor Galder, o filme é uma crítica ao ser humano, porque, em sua opinião, somos uma espécie miserável. Queríamos confrontar o espectador com o egoísmo e indiferença em relação ao sofrimento dos outros. Disse ele em entrevista: o ser humano é, na minha opinião, uma espécie infeliz. O filme fala sobre lutar contra o que somos, desde o nascimento. Uma bola de egoísmo que chora e chora e pergunta e pergunta. O Poço é inspirado na série de filmes O Cubo, cujo primeiro longa foi lançado em 97. Nessa história é mostrado um grupo de pessoas presas
e uma série de células idênticas de forma do cubo. Todos usam uniformes brancos e cada sala adjacente tem uma espécie de armadilha. Nesse caso, ele explicando ali o cubo. 2 salas foram construídas para filmar as cenas dos pavimentos do poço e as demais foram adicionadas digitalmente. Para fazer subir a plataforma de comida havia um dispositivo parecido com um guindaste, que foi removido na pós-produção. Alexandra Massankai, atriz que interpretou Miharu, é conhecida por participar da Operação Triunfo no reality show parecido com The Voice e faz sucesso na Espanha desde 2001. A atriz, cantora e dançarina participou do programa em 2010 e ficou em 4º lugar. Segundo informações da produção, possui o filme aproximadamente 2.000 metros de profundidade, levando em consideração que o buraco possui 33 níveis e que de cada um tem uma altura de 6 metros, adicionando o porão no nível 0. O buraco mede cerca de 2.000 metros. Embora pareça muito profundo, o maior buraco na superfície da Terra é o Kola, na Rússia, com 12,3 km de profundidade. Só 12 km, hein? O Poço ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Cinema de Sitges em 2019. Ele não é um original da plataforma, não pode falar o nome dela aqui, que apenas comprou os direitos de distribuição para outros países através da plataforma. O longa fez enorme sucesso nos Estados Unidos e na América Latina. Ivan Massagué revelou em entrevista que no final do filme não estava decidido pouco antes de rodarem o longa. Tivemos 3 finais, não decidimos até uma semana antes do início das filmagens, esclareceu ele. Devido ao baixo orçamento, o diretor Gardner teve que planejar todos os detalhes das filmagens, desenhando cada sequência para um total de 1.000 páginas. Essa foi a 15ª curiosidade. Galera, o filme para mim foi impactante, porque na época, né, do bichinho do Han Han, tava rolando aí, né, o Biohazard, né, como alguns estão falando aí, né, na época de você tomar picadinha e tudo mais, a doença que, infelizmente, uma das minhas amigas, eu estava cursando radiologia, ela foi embora desse mundo, né, e perdemos ela para essa bosta dessa doença. Eu cheguei a pegar 2 vezes a doença, usei 2 vezes a picadinha, né? E como tenho feito alguns estágios, eles estão exigindo a 3ª dose, né, no meu caso. Mas agora, né, dentro do filme, é um filme complicado pra caramba pra você entender. Eu assisti ele umas 3 ou 4 vezes, tô, né, pensando em assistir de novo só pra relembrar algumas coisas. É um filme muito pesado pra mente, se você parar pra pensar, né? O Goreng, se eu não me engano, ali, que é o principal, ele vem com um livro, né? Tipo assim, dentro do poço, como foi explicado no começo ali, são os prisioneiros. Você recebe a comida da plataforma, que ela vem descendo os níveis, e cada nível ela vai diminuindo o que você come, né? Se você tá num andar acima, vamos supor, num andar 20 e pouco, né? Acho que até um 40 e pouco ali, você ainda tá comendo bem. Mas agora quando você tá no andar 100 e pancada, 200 e carambada, aí, meu irmão, você não vai comer praticamente nada, né? Tem uma parte do filme que o Trimagazzi, ele fala assim, eles não deixaram nem os ossos. Ele fica com raiva, assim, ele quebra os pratos tudo. Por quê? Meu irmão, você não tem nada pra comer, só tem o osso, você vai roer o osso. Não tem jeito. E você come uma vez por dia, né? Como tava ali na plataforma. A minha câmera tá embaçando. Como tava ali nas curiosidades. Então, é complicado. Então, ele vive uma vida meio que de Don Quixote ali. E como você... A loucura do filme é que você pode levar um item só ali com você. Então tem cara que usa lâmina, tem cara que leva dinheiro, tem cara que leva... Tem a própria mulher, a Himogiri,
ela faz a inscrição lá do próprio Goreng, ela leva um cachorro, né? O Ramsés, tinha até uma curiosidade do filme, que o Ramsés era um dos reis lá do Egito, lá, que era um dos reis, um dos melhores reis que teve lá no Egito, né? Dentre os personagens ali, para mim, o que mais virou o Sancho Panza, no caso na história, né, Don Quixote e Sancho Panza. Don Quixote é o velho maluco que brigava contra os moinhos de vento lá, e o Sancho Panza, no caso, começa a andar na jornada com ele, né? Ele confunde até os moinhos com os gigantes, ele fala que as batalhas dele lá, o velho tava meio maluco. Tem um cara que se chama, de tom de pele mais forte lá, agora me fugiu o nome aqui, mas esse personagem é o que mais acompanha ele, e esse personagem que tá junto com ele, que se assemelha mais ao Sancho Panza, que tá junto com o Goreng ali, ele tem uma corda, né? E no caso, a corda que ele usa, ele quer subir os andares, né, com aquela corda, e ele fica falando com as pessoas de cima. É igual o Trimagades fala assim, os de cima não vão te escutar, né? Talvez os de baixo você consiga falar com os de baixo, mas os de baixo, né, os de baixo estão embaixo, vão fazer o quê? Estão embaixo. E os de cima, né, quando ele fala assim, mas os de cima, depois o que vão fazer? Vão ficar lá em cima, vai mijar na sua cabeça também. Porque ele dá literalmente, ele urina nos caras de baixo, o Goreng. E ele passa tanto tempo ali que ele vai ficando cruel, ele vai entendendo. O cara depois passa de ter nojo, ele tá com nojo do caramba da comida ali que tá servindo ali. Depois ele para de ter nojo, ele começa também a cuspir, deixar pra lá as paradas. O filme é muito pesado, cara. E esse personagem que até eu realmente esqueci o nome dele, ele usa a corda e ele fala de Deus, que usa um Deus só, não sei o que, e o pessoal de cima consegue segurar a corda pra ele. Ele vai escalando na raça, antes de chegar lá em cima, ele fica meio fraco, ele pede a mão pros caras, e a mulher do cara, tipo assim, por isso que tem um casal lá, nessa parte de cima, porque é uma prisão mista, então não tem ali idoso, só não tem criança, só não pode criança ali. Tem a própria Himogiri fala com eles, né? Não pode criança. E esse cara, ele tenta escalar, maluco, ele tenta escalar. Quando ele chega lá, a pessoa baixa a calça assim mesmo, assim, e solta um trolho de merda na cabeça do cara, né? Literalmente caga pra ele. Ele quase cai lá, o Goreng consegue puxar ele pelo uniforme, né? E começa a lavar o rosto no desespero, chorando e tudo. E a corda dele vai lá embaixo, né? A corda dele some, ele perde a única coisa que ele tinha, tipo uma esperança, né? Porque ali, a galera... E... no caso do Goreng, ele leva um livro. É o próprio livro do Don Quixote, né? Até a aparência do personagem lembra, né? Com bigodinho assim, com aquela parte do cavanhaque pequenininho aqui. E... dentro do filme, realmente, como eu li nas curiosidades ali, você mostra como o ser humano é cruel, cara. Tipo assim, a Himogiri, ela começa a falar, ela começa a dialogar com os caras. Não, se vocês comerem uma porção por dia, com as proteínas necessárias, ela começa a repetir essa parada. E os caras não estão nem aí, eles querem saber deles. Mostra o egoísmo do ser humano no filme na cara dura, né? Eu vi um vídeo na época, uma crítica do canal do Jetro, né? O canal do Jetro, se eu lembrar, eu boto na descrição aqui ele falando sobre a crítica dele do Poço. E tem um vídeo lá de um cara que ele sobe num supermercado na época do bichinho do Han, né? Na época do convite. Ele sobe no supermercado e começa a gritar com os caras no supermercado. Esse é o vídeo real brasileiro falando isso. Né? Vocês estão comprando, vocês estão pegando mais do que o necessário, tem que deixar para as outras pessoas também. Por quê? Mídia, desespero, ignorância de nós, os brasileiros, tá? E falando sério para vocês aqui, nós somos burro demais nesse ponto, tá? Vendo o filme, vendo digital, longo pra caramba aqui, mas dessa vez, whatever, eu vou desabafar sobre o que eu vejo muito no nosso país.
burros e ignorantes nós somos demais, tá? Temos muitas prisões na nossa vida, tá? Primeira prisão, existe o capitalismo selvagem e existe o capitalismo normal, tá? E essa parada do social, que eu não vou falar a palavra inteira aqui, que eu não sei se a plataforma vai dar uma cortada, pega a gente de cara. Toda hora você vê, não, que a gente precisa depender disso, a gente precisa depender daquilo. Nós dependemos do nosso trabalho, nosso esforço. Só que, como eu falei, prisão, o capitalismo selvagem, que você quer tanto aquilo, que você se arrebenta de trabalhar, consegue o seu dinheiro, mas daqui a pouco você tem que gastar o próprio dinheiro com a tua saúde, que você arrebentou com a tua saúde. Então no filme mostra como o ser humano é ignorante, é egoísta com os outros. Eu, como estudante de radiologia, vi na prática alguns caras na radiologia trabalhando em 4 hospitais. Por quê? Porque você pode, às vezes você faz um turno de 12 horas, às vezes você faz um turno de 24 horas e você tem livre. Só que você não ganha aquela grana que, a mentira que vem pra gente em todos os cursos que eu fiz na minha vida, muita mentira, não ganha do jeito que você quer. Então você tem que pegar. E aí você acaba pegando vaga de outro. Como eu, um cara que não tem tanta experiência, precisava de um trabalho, não consegue. Outros caras da minha turma conseguiram, mas foi um esforço ferrado. E até com raio da ajuda do politicão. É o politicão mesmo, o cão mesmo. Então, mostra o egoísmo do ser humano. Tanto que às vezes ele toma a vaga de outro. Mostra o egoísmo do ser humano com a comida. Você vê, nessa época ferrada que a gente estava sofrendo aí, 2019, 2020, os caras estavam comprando papel higiênico a rodo. Para o quê? Para se cobrir com papel higiênico? Nós estamos com medo de faltar. Você se preocupa com comida, meu irmão. Compra mais macarrão, feijão, essas coisas. Mas o ser humano ali, não dentro do filme, da nossa vida real, o que a nossa sociedade fez com a cabeça do próprio. Você vê, hoje em dia tem notícias aí de um cara eliminando o outro porque o cara não gosta desse braço aqui, aí o outro também não gosta desse braço aqui, aí entra em conflito ali, um elimina o outro. Vê se dá pra você sair de casa. Vocês vão me entender agora do jeito que eu tô falando. Dá pra sair de casa pra você ficar apertando o botãozinho? Não, se escutarem alguma coisa no áudio aí, é porque os cachorros que estão fazendo discurso de ódio. Enfim, querem sair de casa pra ficar apertando o botão pra esse tipo de topo ficar sugando aqui, a artériazinha? É com vocês, Enquanto isso, a vida vai passando, a gente vai se arrebentando e tentando eliminar o outro, E o egoísmo, como mostra no próprio filme Poço, entendeu? Os de cima, os de baixo e os que caem. E às vezes não aguenta a pressão e o cara se pula lá de cima. Tem até uma parte que o próprio Goreng, o Trimagazzi, fala com o Goreng: pula, são alguns andares só. Forma que você bater lá no chão, lá na quina de alguma coisa lá, vai ser rápido. E o bicho, falando na sua cabeça, se arrebenta, faz besteira na sua vida, que às vezes isso vai te ajudar, ou seja, vai eliminar a própria vida que você tem, Desculpem o desabafo aqui, valeu? Não se esqueçam das notificações, fiquem aí com a minha análise, a minha homenagem também a esse ótimo filme que é o Poço. Quem não assistiu, assista. É um filme inteligente e um filme pesado. Lógico, eu vou assistir com criança. Assistam, curtam, comentem, compartilhem. Até o próximo vídeo. Se quiser, no sábado eu posso falar até do 1984, que é também desse mesmo tipo de filme que eu gosto. Valeu? Próximo vídeo. Fui.